Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. Nós vamos trazer hoje aqui o assunto que foi sugestão das pessoas que seguem este canal para falar aqui sobre amor próprio e egoísmo. Muitas vezes eu vejo pessoas que me perguntam, me questionam, mas então amor próprio é egoísmo? Se eu dou a preferência em certas situações para os meus interesses, é egoísmo? Enfim, muitos de vocês, com certeza, às vezes ficam na dúvida, será que não é egoísmo o que eu estou fazendo? E hoje então vamos aqui trazer algumas orientações para que cada um de vocês que possa ainda ter algumas dúvidas, entender que nem tudo aquilo que você pensa que é egoísmo de verdade. Eu poderia resumir aqui em algumas frases, mas eu vou esmiuçar bastante para que vocês possam realmente tirar as dúvidas. Colocar-se em primeiro lugar nem sempre é egoísmo. Até eu diria, na maioria das vezes, é altruísmo, estar bem para poder ajudar os outros. Se eu não me coloco em primeiro lugar, daqui a pouco eu não posso ajudar mais ninguém. Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo quando eu sei respeitar aquilo que realmente é útil para mim e para os outros, independente se eu estou fazendo para mim ou estou fazendo para os outros. Egoísmo é quando eu quero algo que eu não preciso, quando eu deixo de fazer algo que eu posso, quando eu não dou algo que eu tenho sobrando, enfim, uma série de situações. Vamos aqui então falar hoje primeiro do amor próprio, depois vamos falar do egoísmo. Vamos separar aqui, fazer duas colunas. O amor próprio é muito importante. Quando nós não temos amor próprio, ninguém pode nos ajudar. Poderíamos aqui dizer que aquela frase atribuída ao Cristo Jesus, ajuda-te que eu te ajudarei, às vezes cai bem numa situação dessa. Autoestima, amor próprio, alegria, tudo isso tem uma frequência muito alta e que faz com que qualquer situação se torne pequena, qualquer dificuldade seja diluída, porque ao invés de lamentar, de se achar realmente abandonado, encontramos as soluções, inclusive opções nem imaginávamos antes. Reconhecer as suas qualidades. Quando você reconhece as qualidades, sem aquela questão de elevar o ego, a mostrar. Eu diria que quem eleva o ego muito acima do seu normal é porque quer mostrar algo que não é de fato. Se você reconhece as suas qualidades, você não tem necessidade de mostrar as suas qualidades para quem quer que seja. Basta simplesmente que você saiba que você as tem. Nós não precisamos provar para ninguém. As qualidades, elas são partes do nosso caráter, da nossa personalidade, e não temos aquela necessidade de provar isso para quem quer que seja. Os outros
Pensem o que quiserem, não importa. A opinião deles não vai influenciar nada na minha vida, na tua vida, desde que estejamos reconhecendo as qualidades. Porque não precisamos nos envergonhar, não precisamos subir em pedestais mais elevados para mostrar que somos mais elevados. Apenas sabemos que somos, e é o que basta. Supervalorizar as limitações é a contramão do reconhecimento das qualidades. Se eu tenho qualidade, eu não tenho medo de limitação. A limitação é quando nós colocamos uma barreira, uma muralha na frente e o caminho ali termina. Se eu tenho qualidades, não há obstáculos. Qualquer situação que surja no dia a dia, eu vou conseguir tirar de letra, porque sempre haverá alguma solução. Confiar nisso é realmente reconhecer que temos qualidades. Sentir-se útil em qualquer situação também é importante para o amor próprio. Estar disposto a cooperar com algo, com alguém. Obviamente temos os nossos probleminhas diários, cotidianos, todos nós temos, as nossas responsabilidades, o nosso trabalho, os nossos horários, a nossa família, temos os nossos compromissos sociais, mas ainda assim dá para sentir-se útil em fazer alguma coisa. Porque sempre que nós fazemos algo em favor de alguém, o resultado vem para nós mesmos. Assim como aquele que faz e pratica o mal, está fazendo para si próprio, porque lá adiante vai colher as suas sementes. E as sementes não são somente as coisas ruins, as sementes são das coisas boas também. Então, sentir-se útil em qualquer situação é aproveitar as circunstâncias, as oportunidades e servir. Porque quando nós servimos algo ou alguém sem a necessidade de ser reconhecido, de ser recompensado, nós estamos jogando uma poupança, uma carta de crédito, que lá adiante, quando porventura nós precisarmos de alguma coisa, terá alguém pronto para devolver aquilo que plantamos lá atrás, quando ajudamos alguém. É óbvio que quando fazemos algo para alguém, não devemos esperar que aquele alguém retribua, porque quem vai retribuir será sempre outra pessoa. Porque é como uma roleta, ela gira e quando chega a hora da pedrinha cair, não é mais o ponto que ela foi solta. É sempre um outro ponto. Tudo é movimento. Apenas entender. Eu semeei um dia, a colheita vem. Outra situação também importante para o amor próprio é não se comparar com os outros. Quando nós nos comparamos com outras pessoas, sempre vamos olhar aqueles que estão acima em alguma condição. Não importa se é financeiro, profissional, se é outra situação. O grande dilema é quando alguém quer se comparar. Ele nunca vai se comparar com uma pessoa inferior. Ele se compara com uma pessoa superior e aí ele se sente inferior. É óbvio. Se eu estou subindo uma escada e só fico olhando aqueles que estão lá no topo da escada, eu vou achar que eu estou bem abaixo.
Agora, se eu sei que estou subindo a escada, independente do degrau que eu estou, independente de quem está atrás de mim, independente de quem está à frente de mim, eu subo a escada tranquilamente, sem me importar com essa escada, sem me importar com alguém. Querer se comparar quem está acima e não ter condições é certamente uma chave que vai baixar a nossa frequência, porque ao invés de ver a vida com alegria, nós vamos começar a ver a vida cheia de dificuldades, de problemas. E a frequência vai para baixo, abaixo dos pés. Quando nós temos amor próprio, nós reconhecemos nos outros qualidades e não nos sentimos inferiores. Porque é muito gostoso ver qualidades nos outros. É muito prazeroso ver o outro tendo sucesso, conquistando coisas importantes como uma casa nova, um carro novo, um emprego mais elevado, onde tem salários melhores. É gostoso ver o outro que estava com algum problema de saúde melhorar. É muito bom ver as pessoas felizes nos seus relacionamentos, nas suas famílias, com seus filhos, com seus pais. Isto é um estímulo energético que nos eleva a frequência a tal ponto que nós nos sentimos bem quando os outros estão bem. Ao contrário, depois nós vamos ver aqui a coluna do egoísmo, onde nesta situação o egoísta ele sofre com o bem-estar dos outros. Ele sofre com o sucesso dos outros. Depois nós vamos falar do egoísmo, porque senão vamos misturar muito. Mas é bom dar uma palhinha aqui para ver que há grandes diferenças. Tudo é uma questão de sentir, uma questão de posicionamento, ponto de vista. Reconhecer as qualidades nos outros nos faz grandes quanto os outros. Nos faz sentir a alegria que o outro sente. E muitas vezes o outro nem sente. Muitas vezes o outro consegue grandes feitos, grande sucesso, mas ele não está sentindo muita alegria e satisfação. Tem muitas pessoas que realmente não vivem a felicidade naquilo que nós imaginamos que é um motivo de felicidade. Muitas vezes as pessoas que muito têm são as mais infelizes porque não sabem o gostinho de lutar pela conquista. Tudo veio muito fácil. Mas nós, olhando os outros, mesmo nas nossas limitações, e nos sentir felizes com o sucesso do outro, com o pódio do outro, nos faz feliz. Nós seremos felizes porque podemos captar essa energia que é como se nós estivéssemos lá. Não abaixo, no mesmo nível, sem nenhum outro propósito, apenas para sentir alegria. Porque a alegria é contagiosa. Eu não preciso estar no lugar do outro para sentir alegria. Eu posso sentir a alegria, a satisfação, mesmo não estando naquela situação que os outros estejam para sentir a alegria e a satisfação. Não se sentir vítima, nem inferior a ninguém. O amor próprio nos estimula a buscar
as conquistas, atingir os objetivos, completar os projetos, ao invés de se sentir vítima e inferior aos outros, num muro de lamentações, nós vamos nos sentir sempre perfeitos. Não se sentir vítima é se sentir vitorioso, mesmo quando os resultados não são os esperados. Não se sentir inferior aos outros é entender que aquilo que eu estou fazendo não importa o tamanho da obra, não importa se tem visibilidade ou não, importa para eu, neste momento que estou fazendo, fazer bem feito. Sentir a missão cumprida, ser profissional naquilo que está fazendo, ser correto nas suas relações, respeitoso e amoroso, fazer o seu melhor. Não é difícil. Quantas vezes eu disse aqui, vocês já estão cansados de ouvir essa frase? Já que tem que fazer algo, faça bem feito, pois o serviço é o mesmo, mas o resultado é diferente. Você não é inferior a quem quer que seja, você está experienciando a tua experiência e ninguém mais está sentindo o que você está sentindo, porque é este sentir que você vai levar como bagagem de alma. Em vidas passadas você pode ter sido alguém mais importante do que os outros agora, ou então também muito inferior, porque são experiências. Nós vivemos um mundo de polaridades, de dualidade, e cocriamos dentro da nossa consciência, tanto na luz quanto nas sombras. Então ninguém é maior que ninguém, na média, mas em determinado momento cada um experiencia as suas tarefas, aquela condição que ainda precisa experienciar. Valorizar tudo e todos, isso é amor. Amor próprio. Se eu tenho amor próprio, se eu me valorizo, eu valorizo também os outros. Valorizo tudo e todos. Porque eu não preciso cooptar nada fora para trazer para dentro, para me completar. Se eu tenho amor próprio, tudo que está lá fora é tão natural que tudo é alegria, tudo é motivo de regozijo. Valorizar os outros é estimular que o outro também desenvolva o seu amor próprio. Ao contrário da crítica que faz com que a pessoa se sinta fracassada, nós temos sempre o outro lado, que é quando valorizamos o outro vai se sentir também mais elevado, mais vencedor. Quando reconhecemos as falhas que existem em nós e entendermos que tudo é aprendizado, isso é amor próprio. Não nos culpamos, não nos condenamos, porque estamos aqui numa escola de almas, aprendendo lições, e todos nós temos qualidades e temos falhas também, porque somos humanos. Não há perfeição em quem quer que seja enquanto humano, da terceira dimensão, no mundo de provas e expiações.
Reconhecer as falhas como limitações, mas entender que tudo é aprendizado e que nós podemos ir além. Podemos mudar a qualquer momento. Mesmo que na primeira tentativa não consigamos vencer a prova, temos outras oportunidades. Na segunda, na terceira, na quarta, se precisar, vamos lá para a 10ª oportunidade, não importa. Estamos aqui para aprender. Não há ninguém perfeito, porque aquele que é perfeito já não está mais aqui na terceira dimensão, já ascensionou. Então, estamos todos no mesmo barco. Não guardar mágoas e nem ressentimento é outra razão para o amor próprio. Vamos sempre desenvolver este amor próprio. Quando saímos daquela situação de sentir mágoa e ressentimento pelos outros, porque fizeram alguma coisa para nós, algum ato, alguma atitude. Quantas pessoas guardam as 7 chaves? Eu já vi pessoas dizer: eu jamais vou esquecer aquilo que ele me fez, ou que ela me fez. Isso é muito duro. E é forte. O jamais, ele já determina que não há possibilidade de entender que o outro também tenha falhado, que ele também tenha limitações, que também está aprendendo nessa mesma escola, pois ele é aluno da mesma classe. Ao invés de guardar as mágoas e os ressentimentos, olhar para esta situação que nos contrariou e dizer: sim, o outro também está aprendendo. Desta vez ele não fez direito, pelo menos no meu ponto de vista, tanto que me deixou chateado. Mas eu também tenho minhas limitações, de vez em quando não acerto na primeira tentativa. E quando fizemos essa análise, nós olhamos os nossos vizinhos, nossos irmãos, as pessoas que convivem, e mesmo aquelas distantes, e dizemos: sim, ele tem tempo de aprender. Se não aprender nessa vida, terá outra. Se não tiver aqui nesse planeta, como provas e expiações, vai ter outros planetas que vão receber essas almas, essa alma. Está tudo certo. A alma é imortal, ela tem tempo de aprender. Olhar com esse olhar compassivo, respeitoso também. E também com um certo grau de amor, embora ainda tenhamos alguma dificuldade. Mas se eu desenvolvo esses predicados em mim, eu estou evoluindo. Não é o outro que vai evoluir com aquilo que eu desenvolvo em mim. Então, por que não desenvolver as qualidades, mesmo perante as dificuldades e as falhas dos outros? Não depender dos outros também é um ponto positivo para o amor próprio. Às vezes nós precisamos que alguém nos dê uma mãozinha aqui e ali, mas não ficar esperando que os outros resolvam os nossos problemas. Buscar a solução por nós mesmos, encontrar as soluções, isso nos eleva, isso é amor próprio, engrandece o amor próprio. Porque quando nós nos elevamos através das conquistas, nós crescemos. Crescemos dentro daquilo que é positivo. Aqueles que sempre dependem dos outros, da boa vontade dos outros e pouco se esforçam, eles são infelizes. Porque eles não têm o gosto da conquista. Eles não têm amor próprio. Preferem
a boa vontade dos outros para resolver os seus problemas, fica uma vida insossa, sem sabor. Por mais que tenhamos dificuldade, vamos à luta, vamos buscar as respostas, as soluções. Isto sim nos faz grandes. E fazendo grandes nos faz bem e também nos faz felizes. E desenvolve o amor próprio. Vamos agora para a coluna do egoísmo, para ver que há, sim, sempre um divisor de águas entre os dois. Amor próprio versus egoísmo. Egoísmo é achar que os outros te devem favores. Eternamente são devedores com você. Sempre esperar que os outros resolvam os problemas, depender dos outros, fazer a lei do menor esforço, procurar sempre se achar dentro das minorias para ser beneficiado com as cotas, que ele não precisa lutar, não precisa se esforçar, não precisa ir à luta. É mais fácil ganhar pronto do que construir algo. Isso é egoísmo. Nós vimos ali que nessa situação não tem nada de amor próprio. Tem vadiagem mesmo. Achar que os outros resolvam os nossos problemas em qualquer situação. Qual é o sentido da vida? Para quem opta por esta situação, por essa decisão, será que essa pessoa vai ter alegria de verdade? Tu pode encher a mala dele de dinheiro, mas ele nunca vai ser feliz, porque ele não vai sentir o gostinho do merecimento. Querer sempre aquilo que não precisa. O egoísta, ele quer. Olha, se você disser para ele que um saco de pedras é interessante e tem algum valor, ele vai levar o saco de pedras para casa dele, vai guardar. Vai deixar lá. Ah, vai valer, eu não vou precisar trabalhar, não vou precisar me esforçar, eu vou ter. Quando eu precisar, aquilo lá vai ter valor. Aí ele precisa comprar alguma coisa e precisa fazer um serviço em troca porque não tem o dinheiro, então não tem outro jeito. Aí alguém oferece lá, olha, se você fizer esse trabalho, eu te pago tanto. Mas ele nunca está satisfeito, ele quer mais. Não, eu não vou trabalhar por esse valor. Portanto, não vou, fica lá em casa. Ou me paga tanto, eu não faço nada, mesmo precisando. Ah, se não for trabalhar e não ganhar, alguém vai me dar o dinheiro. Ou é o governo, é um familiar, é um amigo. Às vezes até fazer uma falcatrua por aí para ganhar, de uma forma desonesta. Enfim, querer aquilo que não precisa ou a mais do que precisa. Se você se propõe a fazer um trabalho e esse trabalho vale R$100, é o pagamento justo. Mas não, eu quero 200. Isso é egoísmo. Faça por 100. Você vale 100. Vai aparecer outro serviço ali logo adiante que vale mais 100. Vai ganhar os 200. Sem ser egoísta, você contribui com o teu trabalho para alguém e alguém paga o que é justo pelo teu trabalho. Nada mais justo do que aquilo que é de fato honesto. O egoísta, ele quer, às vezes, tirar de alguém coisas que ele não precisa. Ah, mas parece que só por bira mesmo. O outro precisa e ele não, mas ele vai lá e tira. Parece uma criança birrenta. Às vezes ele quer até mesmo
o que o outro tem por inveja, por ciúme, por despeito, porque ele se acha inferior, ele se acha menor, porque ele se acha incompetente, mas ele quer. Ele não se esforça para ganhar, ele quer sem esforço, quer de graça. Ah, mas aquele tem. Ele tem, né? Então vamos tirar. Não dividir nada, mesmo que esteja sobrando, é o que o egoísta faz. Tem duas ferramentas iguais. Ele só precisa de uma. E tem alguém ali do lado que precisa fazer uma tarefa, mas não tem a ferramenta. Mas ele não empresta. Ele não cede. Deixa lá. E lá é meu. Ninguém pega. Claro que nós não temos obrigação de emprestar a ferramenta para quem quer que seja. Mas é um exemplo apenas. Se eu tenho sobrando, eu posso colaborar, eu posso cooperar. Afinal, a nova terra está chegando. E na nova terra vai ser um mundo de cooperação, não de competição. Às vezes nós temos lá alguns reais sobrando. Todo mundo tem sempre uma pequena reserva, pelo menos aqueles que são previdentes e que conseguem ganhar um pouquinho e fazer economia. Sobram os recursos. É óbvio que a pessoa trabalhou duro, economizou bastante e guardou lá com muito sacrifício, e os outros não, nem sempre fazem isso. Gastam mais do que ganham e depois falta. E aí chega uma pessoa que precisa um favorzinho lá para comprar uma ferramenta, alguma coisa que vai ser útil para ganhar também o pão de cada dia, mas não tem aquele valor. É óbvio que tu tem que conhecer a pessoa e ela, se tu empresta, ela tem que te devolver. Mas você tem segurança, ó, a pessoa não é de dar o golpe em ninguém. Ah, mas tenho medo, porque se o outro depois não me paga, eu perco. Não. Nós temos que entender aqui que ninguém perde o que é seu e ninguém fica com aquilo que não lhe pertence, porque existe as vidas passadas e os nossos débitos e créditos lá das vidas passadas. Não podemos fazer também sem levar em conta se é uma pessoa que a gente conhece, que dá o golpe em todo mundo. Não dá para emprestar mesmo. Mas às vezes, só pelo medo. O egoísta ele tem sobrando e o outro está precisando e ele não ajuda. Não ajuda. Às vezes a gente arrisca a emprestar e perder, mas se nós ajudarmos, o universo nos dá em dobro. Isso todos nós estamos cheios de provas disso. Lembre-se que tudo que tu fizer ao outro é tu que tu farás. Então, não dividir nada, mesmo que esteja sobrando, não é uma boa pedida, porque é um ato do egoísta. Achar que os outros devem te atender sempre. Ah, isso está cheio por aí. As pessoas acham que os outros têm obrigações. E não é verdade. Nós não podemos cobrar a obrigação dos outros. Se o outro pode me ajudar quando eu preciso, beleza. Se ele não quer ajudar ou não pode ajudar, eu tenho que achar a solução. Se eu posso fazer, eu tenho que fazer. É claro que na impossibilidade, aí entra a caridade dos outros. Mas quando eu posso fazer, por que eu tenho que esperar que os outros façam por mim? Se eu fizer isso, eu sou um egoísta.
Você se acha sempre merecedor, mesmo quando nada fez por merecer. Outro ponto do egoísmo. Ah, eu mereço. Por que o outro ganhou e eu não ganhei? Mas eu não vejo que o outro trabalhou, se esforçou, fez por merecer. Ah, mas eu quero também, porque se os outros ganham, eu também tenho que ganhar. Mais uma vez, a famosa frase, ajuda-te que eu te ajudarei. Se eu não me ajudo, quem vai me ajudar? Esperar a boa vontade, a caridade, mas será que é justo? Será que é justo eu receber sem me esforçar? Sem que eu faça nada? Às vezes a dificuldade numa situação, ela já é uma lição para ser aprendida ou uma prova a ser vencida. Temos que entender que a vida nos traz as ferramentas para que nós evoluímos como consciência. Então, se achar merecedor, desde que você faça por merecer. Caso contrário, é egoísmo puro. O egoísta também nunca está satisfeito com aquilo que te oferece, o que lhe oferecem. Porque o egoísta, ele sempre acha que é pouco. Não pode oferecer o que você quiser para um egoísta. Ele sempre vai desdenhar. Isso é pouco. E eu acho que às vezes é muito, mas ele acha que é pouco. Porque ele não fez nada para merecer, não se esforçou, não gastou nenhuma energia para conquistar aquilo, mas ele acha que merece, porque tem direito. O egoísta sempre acha que tem mais direito que obrigações. Obrigações é para os outros, para ele é só os direitos. Este é um egoísmo. Ao contrário do amor próprio, ele nem sabe o que é amor próprio. Ele só quer saber da vantagem. E aqui para terminar, senão vamos alongar demais, o egoísta, ele sempre vai desdenhar das conquistas alheias. Ah, mas ele fica mordido quando alguém é vitorioso, quando alguém conquista algo. Então ele sempre vai botar uma situação, ah, mas aquilo lá era fácil. Aquilo lá qualquer um faz. Aquela competição qualquer um ganha. Agora, se ele for competir a mesma prova e não vencer, daí ele vai dizer que era muito difícil. Poucos ganham. Mas se ele não compete e outro vai lá e com esforços consegue a vitória, ele vai sempre dizer que era fácil demais. Ele nunca vai valorizar a conquista dos outros porque ele se morde de inveja e de ciúme. O egoísta é um ciumento, é um invejoso. E também é um preguiçoso. Então, o egoísta nunca tem amor próprio. Não consegue. Ele se acha um inútil, tanto que não se esforça para nada, porque acha que não vale a pena. Mas ele quer os louros que os outros conquistam com esforços e com suor. O egoísta é um fracassado por natureza. Provavelmente um infeliz, um sofredor. E o pior de tudo, talvez tenha uma existência inútil, perdeu uma encarnação. Se não mudar, vai ter sérios problemas no final da vida para compensar um pouquinho a sua existência. Talvez, com bastante dor e sofrimento, ele consiga alguns créditos para levar
para a próxima encarnação. E aqui fizemos um comparativo, então, deste tema, amor próprio versus egoísmo. Foi uma sugestão que foi me passada, e aqui nós aceitamos sugestões também, porque às vezes nos faltam títulos, porque são tantos já postados, que às vezes temos que recorrer a algum artifício para não repetir o título de um áudio que já foi feito antes, ou que um texto foi feito antes, com o mesmo título. Está bem? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.